Márcio, nos encontrando de novo. Hoje é uma live incrível. Tem um aviãozinho aí, uma setinha do lado de dois roxinhos. Manda convite para todo mundo. Nós estamos numa jornada respondendo uma pergunta. É possível empreender nos Estados Unidos? E hoje nós vamos receber uma pessoa que já fez isso. É muito legal a gente ler livro, participar de palestra, mas não tem nada mais interessante que ouvir uma história que de fato fez o que nós estamos buscando. Nós já vamos convidar, vou tirar o som aqui, vamos convidar nossa querida Jordana Luquete, lá de Boston, e ela vai estar conversando com a gente sobre essa pergunta tão inquietante. É possível empreender nos Estados Unidos? Vamos chamar a Jordana, é uma pessoa muito conhecida. Ei, boa tarde. É possível sim, já vou começar assim, ó. Ah, que legal, Jordana. Só Ei, não é possível para quem não quer. agora você falou tudo. Jordana, eu estou há 7 anos nesse país maravilhoso. E aí, empreender é minha paixão. E eu saí procurando nos Estados Unidos quem estava empreendendo. E aí, quem que me aparece? Me aparece Jordana. Não é a Chapolin Colorado, mas é a loira. Ah, é isso aí. E aí, olha que coisa legal. Olha aí, Aí, de a Pri repente, Trisca tá aqui, minha irmã, nossa, minha vida. Te amo, ei, Pri, eu vi seu post, deixa parabéns. Olha, eu sou eu sua te fã, contar. te amo, te amo. Ei, a Pri, é a minha ídola de Orlando. Sou apaixonado nela. Pri, Sabe? você sabe que eu tirei minha licença de corretor de imóveis só para vender imóvel para Priscila, para passar o povo tudo para comprar com a Priscila, que a Que Priscila é a maior legal. corretora de Ei, Orlando, viu, minha irmã? a Pri, ela é corretora, ela faz show, Tudo de bom. ela é demais, ela é demais. Te E amo, aí, Pri. e aí, como é que é? Cheguei na Jordana, mas é incrível que quando eu fui conversar com as pessoas, eu sou ortopedista e minha vida é cuidar de gente. E eu estou sempre conversando com muita gente. Todo mundo conhecia a Jordana. E É aí eu fiquei mesmo? mais encantado ainda. E aí vamos começar de uma maneira muito simples. Jordana, conta aí pra gente, para quem está lá no Brasil, quem ainda não te viu, olha, já procura a Jordana aí no Instagram. O Instagram dela é maravilhoso. Tem muita coisa boa. Conta aí pra mim, quem que é essa Jordana? Ó, primeira coisa, eu tô vendo que tem um monte de águia aqui. Raquel Barberino tá aqui também. Gente, vamos mandar esse avião aqui que tem 10 pessoas aqui só. Como assim? Eu É quero isso no aí. mínimo Ei, 200 pessoas aqui nessa live Pastor hoje, Cleves, mínima. você manda aviãozinho aí pra Cibapa toda, vocês vão ficar encantados com a história da Minha Jordana. irmã Ana Lazarota, que minha Barbie Cici tá aqui. Gente, vamos mandar aqui esse aviãozinho. Eu quero ver subir, porque... Ó, eu fui convidada pelo Doutor Neymar, que eu sou fã dele. Nós estamos com um projeto maravilhoso aqui nos Estados Unidos. São 2 milhões de pessoas que vão se beneficiar com o fruto do nosso trabalho. A ideia desse homem aqui. Ó, falam assim, gente, que um louco um gênio sem resultado é louco. Um louco com resultado é gênio. E a gente aqui tá tendo um pouquinho de resultado, viu? É Então, verdade. fica nessa live, chama seus amigos, você que quer empreender nos Estados Unidos, você que quer viver nos Estados Unidos, você que vive nos Estados Unidos, meu irmão. Hoje é o dia que você vai ter grandes revelações aqui. E eu quero te E hoje é agradecer. dia de aprendizado. Hoje é. E eu quero agradecer ao senhor, doutor Neymar, primeiro, porque pela sua visão de águia, eu chamo os meus mentorandos de águia, porque eu acredito que águia é aquela ave, aquele animal que é o único que se renova, né? Chega aos Aí. 40 anos de idade, ela tem a opção de se renovar ou não se renovar, e ela escolhe se renovar. Ela escolhe arrancar os bicos, ela escolhe arrancar as penas, ela fica 6 meses no processo e ela se renova e ela voa mais 30 anos. Então, primeira coisa, sua visão é de águia. Quando você me procurou, quando você falou, olha, eu quero
estar com você. Eu quero que você esteja na minha vida também. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aprendendo com você, de estar tendo a oportunidade de estar te servindo, de servir essa comunidade incrível. E a gente vai contar aqui o que nós estamos aprontando junto, né? Que Legal, duas pessoas a legal. gente vai Mas contar. antes de a gente chegar nisso, eu falei para a Jordana que ela ia ser penalizada, porque no sábado ela teve um evento e contou a história dela. Aí ontem ela teve uma live e contou, e eu não sei se para sorte de vocês, eu ouvi a de ontem, falei assim, Jordana, eu tenho uma notícia boa para te dar. Você vai ter que contar tudo de novo, porque eu tenho certeza, quem já ouviu vai se encantar de novo. E quem não ouviu não pode perder essa história. Com Essa certeza. história é demais. Fala para mim como Jordana veio parar nos Estados Unidos. Te agradeço muito pelo seu tempo, todo mundo que está aqui. Já vou falando para as pessoas tirarem a foto, marca. Vai ter coisa de. Gente, cada história é uma história. É a mesma história, mas contada de um jeito diferente, né? Porque não é Isso aí. decorado. Então, assim, quando é vivido, a gente vai lembrando. A Ana Lazarotto falou para mim hoje, cara, ontem na live eu soube um monte de coisa de você que eu não sabia. Eu falei, mas é assim, porque a gente vai Que lembrando e cada legal, momento é um momento. Bom, eu sou uma brasileiríssima do noroeste do Paraná, que falava muito Porta Aberta, que quando volta ainda pega o sotaque, porque eu tirei, na verdade, por conta da TV, porque estava muito carregado. Primeira vez que eu fui fazer um programa de TV aqui nos Estados Unidos, primeira vez não, já estava no 6º programa, eu fui no Castelo de Gelo em New Hampshire, e tinha um escorregador. E no vídeo, gente, estava menos 40 graus nesse castelo de gelo. Eu tive que deslizar, porque fazia parte da produção. 10h30 da noite, que era o único horário que eu podia deslizar lá, que eles tinham liberado para produção. E quando eu vou ver o final do vídeo, gente, o vídeo ficou lindo, maravilhoso, eu tenho fotos. Acabou que a gente perdeu umas cenas lá, mas eu falei, escorregador. Quando eu falei, gente, eu vou ter que tirar um pouco do sotaque, porque estava pesado. Eu gosto de sotaque, mas para televisão a gente tem que tirar um pouco, né? Dar uma amenizada. Então, eu sou uma brasileiríssima do noroeste do Paraná, que fala Porta Aberta, filha de um locutor incrível, maravilhoso, que infelizmente faleceu em 2003, no meu último ano de faculdade. Minha mãe, uma super mulher. Meu pai era 20 anos mais velho que minha mãe. Olha só. E minha mãe casou com 17 anos. Minha mãe já foi acontecendo, né? Já foi ser emancipada, foi pro juiz, que se apaixonou pro meu pai. Foi aquela coisa toda. E minha mãe sempre foi uma cabeleireira, uma mulher com muita garra, né? Eu não gosto de falar guerreira, porque guerreira fica guerreando, tá, gente? Então fala abençoada, fala vencedor, porque esse negócio de ficar guerreando o tempo todo cansa, né? Então é melhor vencer, vamos vencer. Verdade. E aí, o que aconteceu? Eu fui filha mais velha desses dois. Meu pai era referência, assim, de locução, pelo menos no noroeste do Paraná, em São Paulo. Trabalhou com o Lombardi, São Paulo, inclusive. E hoje eu sou muito amiga do Lombardi Júnior, que está aqui em Boston. Nós trabalhamos, já apresentamos vários programas, shows juntos, inclusive. E nesse contexto, era muito difícil ser filha de duas pessoas extremamente fortes. Então, resumidamente, eu cresci tendo esse paradigma, essa coisa de pessoa incrível, né? Mas, pô, eu sempre fui filha deles. Eu acabei que eu não me encontrei muito como... Eu não tinha uma identidade da Jordana, porque eu era filha... Eu lembro que eu chegava nos lugares... Gente, eu ganhava um monte de coisa. Eu chegava nos lugares e falava, eu sou filha do Oswaldo Camargo. Pronto, acabou. Eu sou filha da Alice, do salão, acabou. Então, assim, todo mundo me conhecia. E isso é uma coisa muito boa, se você... Mas, Jordana, isso é bom. É bom, mas você acaba que você não tem a sua identidade. E quem não tem identidade, o propósito da vida da gente, ele se faz quando a gente tem a nossa identidade. Não existe propósito sem identidade. Olha só. E eu não tinha uma identidade, porque aí minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, uma mãe muito dinâmica, que sempre quis fazer tudo pra gente, mas falava, eu faço tudo por vocês. A obrigação de vocês é ser melhor naquilo que você faz. Uau. Então, pra mim, sempre foi algo assim, pô, eu tenho que ser boa, né? E acabei que eu fui vivendo vida de outras pessoas. Eu queria agradar todo mundo, eu queria agradar meu pai, eu queria agradar minha mãe, eu acabava que não falava dos meus sentimentos. Fui fazer faculdade de Direito, me formei em piano, né? Eu sou pianista formada.
fui fazer faculdade de Direito e eu lembro que eu quis desistir nos primeiros anos, mas eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no fórum primeiro, no primeiro ano, comecei a dar aula de música para me formar no piano, que meu professor era um maestro italiano, que morava lá no Paraná, então eu me formei com ele. E no meu último ano, Feito meu uma pai... vida muito intensa, com referências muito fortes de pai e mãe. Muito forte, imagina. A minha mãe todo mundo conhece, assim. Minha mãe é um ícone da cidade, ajuda todo mundo, é super maravilhosa. E é uma profissional incrível, né? E eu sempre fui assim, eu lembro que com 11 anos de idade, Neymar, meu professor de história me tirava da sala, porque eu era tão boa em história, em ajudar as pessoas, que ele me tirava da sala para corrigir as provas dos meus colegas de classe. Que incrível. Só que isso gerava muita inveja também. E me gerou algo assim que, eu sou muito boa. E não confie quando você acha que você é muito bom. Porque quando você acha que você é muito bom, você entra na sua zona de conforto. Isso faz com que você seja uma pessoa que se contenta com o mediano. Então, eu caí muito, porque toda vez que eu ia estudar, eu falava, eu vou conseguir. Só que eu não fazia um esforço constante, eu não era constante, né? Olha E acabou só. que meu pai, ele faleceu, a Cris Manfra, que maravilhosa, o Matheus. Acabou que meu pai faleceu no último ano de faculdade e eu vim, era um sonho muito grande de ir para os Estados Unidos. Só que daí, imagina, aquela referência de pai faleceu. Ficou eu, minha mãe e minha irmã. Então, assim, a gente foi muito abalada. Eu tive muitos problemas com peso. Eu estava frustrada que eu não passei na minha primeira OAB. Fui passar na minha quinta OAB. Vou passar na minha quinta OAB. E nessa coisa, assim, quando eu consegui passar, eu já estava dando aula de música e já ganhava bem no Brasil. Dando aula de música. Eu já tinha virado referência dando aula de música, de piano no Brasil, lá na minha cidade. E aí eu fiquei naquela coisa, vai e não vai. Abri escritório, porque todo mundo fala, né, gente, que Já vai ganhar formou, tem a dinheiro. OAB, tá tudo pronto. Pois é, advogado ganha dinheiro, professor de música não, tal. E eu tava super insegura, abri escritório com uma sócia e fui ver, gente, eu não tinha nascido para aquilo. A primeira vez que eu fui defender uma pessoa na frente do juiz, eu quase pedi licença e chorando, que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não era para mim. Eu já tocava na igreja desde os 12 anos de idade, piano. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu lembro que eu queria levar cliente para o escritório, mas eu não queria atender os clientes, não. E eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa estranha. Resumidamente, nesse processo, eu tinha tomado, depois que meu pai morreu, remédio para emagrecer 3 anos. E descobrimos que o médico não era médico, não tinha licença. Esses remédios eram todos proibidos, a dosagem dos remédios no Paraná. E me deu efeito rebote. Eu voltei a engordar, eu engordei 20 quilos, eu acho que em 40 dias, tive uma crise muito forte de depressão. E fui diagnosticada, igual eu falei ontem, com transtorno bipolar por um médico de uma universidade, um médico super reconhecido, mas foi um primeiro diagnóstico que a gente acreditou. Acreditei que eu tinha essa doença por 5 anos, tomei remédio por 5 anos e meu grande sonho era vir para os Estados Unidos. Eu já tinha visto, já tinha tudo, mas assim, era loucura. Como assim? Você é formada, você tem OAB, você vai fazer o quê nos Estados Unidos? Eu tinha uma amiga que morava aqui já na região do Cape Cod e ela foi. Coincidentemente, que eu acho que é mais uma deusidência, eu tinha testado Deus, eu falei, muda minha vida que tá dando tudo errado e se não acontecer alguma coisa, eu vou fazer alguma loucura, hein? Olha lá, a petulância da menina. E aí foi numa quaresma, essa minha amiga, eu tinha oferecido e todo dia na missa, 40 dias da quaresma, que eu tenho uma criação católica, para Deus mudar a minha vida. Na primeira semana, essa minha amiga veio com a família dela pro Brasil, fazia 10 anos que a gente não se via, e ela me ofereceu, vamos ficar lá na minha casa um pouco e tudo mais. E minha mãe falou, eu não vou te ajudar, tá doido? Você ainda toma remédio, você não tem dinheiro, você tá com depressão, o que você vai fazer em outro país? E aí ela falou, se você conseguir dinheiro, você vai, mas eu não vou te dar. Porque é assim, gente, frustração, né? A gente se forma no Brasil, fica investindo 2 ou 3 anos, não ganha dinheiro pra gasolina e é chamada de doutora. Eu não aguentava aquilo, porque eu tinha realmente, eu tinha feito pós-graduação em Direito Tributário, eu tinha vários, mas assim, gente, eu não ganhava dinheiro, eu não sabia que era me sustentar, eu acordava... Jordana, imagina quantas milhares de pessoas estão exatamente nesse momento que você viveu. Sim. Exatamente agora. Sim, Formado, exatamente. excelente formação,
uma OAB na mão e nada de resultado. E Deus te assim, mostra uma porta, mas sua mãe fala, olha, você pode até ir, mas eu não concordo e nem te ajudo. exato. E foi acontecendo aí Deus e bênçãos, porque eu falei assim, Deus, minha mãe falou que eu posso, desse jeito, gente, eu tenho umas conversas com Deus assim, sabe? Eu falava assim, Deus, minha mãe falou que eu não posso ir, então a gente tem que conseguir a passagem com a minha amiga, que eu tinha medo. Como eu tava com depressão, eu tinha medo de pegar avião diferente dela, de me perder, dela e do marido, do filho. Eu falei, não. Menina, a gente conseguiu, eu liguei pra agência de viagem, a gente conseguiu as passagens dos mesmos voos. Eu falei, ó... Aí, quanto que custa a passagem? R$ 3.500 em 2009. Eu falei, vou pedir pra minha mãe, né? Porque eu não tinha dinheiro. Mãe, não vou te dar, não vou te dar. Cheguei lá no Deus de novo, falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, ó, consegui os voos, mas não tenho dinheiro. Nisso, ligo o Banco do Brasil, falando que eu tinha alguma coisa lá no banco para resolver. Cheguei lá, não tinha nada. O meu gerente do banco começou a conversar comigo. Como eu tinha OAB, eu pagava previdência privada. Uau! Aí, E tinha um saldo. Eu tinha um saldo, mas para mim eu não podia sacar durante 25 anos. Meu gerente falou que naquela semana tinha mudado. E ele falou assim, Jordana, vamos ver quanto que você tem aqui para você sacar. Era R$ 3.600, gente. Você acredita? Não, é incrível como Deus sempre age nos momentos mais improváveis e o que é curioso, muitas vezes no 45 minutos do segundo tempo. Quando você acha que não tem mais solução... Às vezes, eu acho que é 49, amigo. É... No meu, às vezes, eu acho que é uns 49 para 50, viu? Que coisa! Aí ele ainda falou assim, ó, e com esse 100 que sobrou aqui, a gente abre um cartão internacional e você consegue ter R$ 1.600 de... Falei, abre aí. Cheguei na minha mãe e falei, consegui o dinheiro. Então, resultado, minha mãe liberou para eu vir, né, liberou, não tinha o que fazer, que eu já tinha 28 anos, e ela ficou preocupada e tudo, mas quando eu cheguei... É natural, né? Claro, porque eu sempre morei com a minha mãe, eu fiz pós-graduação em Londrina, mas eu ia de carro todo final de semana com os meus amigos, então... E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, para achar que eu estava, né, gente? Estou livre, porque eu não tenho mais a minha mãe. Gente, deu tudo errado, porque daí aqui funciona totalmente diferente do Brasil. Para vocês terem ideia, aqui, lá na casa da minha mãe e, né, da minha família, como eu nasci lá, o pessoal chega à tarde para tomar um café e leva isso, e leva aquilo. Quando eu comecei a ir para casa das pessoas que eu comecei a conhecer na igreja, me relacionar aqui, David Portes está aqui, Josélia também está aqui, Etienne, um dia eu levei um chamado assim, eu falei, Jordana, aqui ó, você não pode ficar vindo na casa dos outros sem ligar, não, é muito feio. Uau! Gente, mas como assim é feio? Eu não tinha. mas não é normal, né? Tipo assim, falar que gosta, não, você tem que ligar. Eu falei, tem que ligar pra vir na casa dos amigos? Olha Jordana só. tem, porque às vezes é complicado. Então eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive, uma semana depois que eu cheguei, foi ser chapeira de fast food, 4h30 da manhã, acordava 3h30, dirigia 40 minutos. O primeiro carro que me venderam aqui foi uma van de pintura, gente, que era tudo estranho, mas falaram que era o melhor investimento que eu estava fazendo. Depois descobri que eu podia até ter comprado às vezes. Eu falo que quando a gente chega nos Estados Unidos, sempre tem alguém querendo ajudar a gente e vendendo um bom carro, que é um excelente investimento. Sempre tem um excelente negócio, sempre, entendeu? Aí eu só sei que tá, mas me ajudaram, né? Ninguém tinha obrigação, e é isso que as pessoas... Ninguém tem obrigação de te ajudar. Não tem, gente. Ai, Jordana, ninguém tem. É isso que a gente precisa. E na época eu não entendia isso também. Aí eu só sei que eu fui... A primeira vez que eu fui limpar a casa nessa semana, que eu já tava sendo chapeira. Gente, aí eu chegava e falava assim pro povo. Eles perguntavam lá no McDonald's, né? O que você faz? O que você fazia no Brasil? Por que você tá aqui? Eu sou advogada. É nada, tá mentindo. Eu tinha que apresentar meu OAB pra falar. E o pessoal, o que você tá fazendo aqui, advogada aí? Que eu falei, gente, eu vim me conhecer, eu vim me encontrar. Então, ó, eu já tinha sido humilhada por ser advogada, me sentia humilhada por ser advogada e não tá fazendo dinheiro no Brasil, não tá realizado. Chego aqui, você chapeira de fast food, me senti humilhada também, porque as pessoas não acreditavam que eu tinha que apresentar meu OAB. Aí eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a estudar muito inglês, mas eu vi que eu não... Gente, minha mãe pagou vários anos aula de inglês para mim e descobri que eu não falava inglês. Olha só. Que loucura, Giovana. Porque eu tinha muita escrita e muita gramática, mas quando eu fui para aula aqui,
eu vi a minha gerente do McDonald's na classe. Eu falei, gente, você não é americana? Ela, não, eu sou russa. Eu falei, eu quero ir pro nível 1, porque me colocaram no nível 2. Só que eu não falava. O meu primeiro namoradinho, eu lembro aqui que ele me chamou para sair, a gente teve que sair com dicionário, porque ele era do Paquistão e eu era daqui, eu era do Brasil, a gente não se entendia, gente, era muito engraçado. E aí eu fui passando por diversas adversidades aqui, eu comecei a trabalhar com criança, eu trabalhei 5 anos com educação infantil, tirei uma licença que chama Child Development Associations aqui, que é como se fosse uma pedagogia de crianças de 0 a 5 anos, trabalhei 5 anos na área infantil aqui, mas fui funcionária durante 2 anos, tentei abrir uma escolinha por 3 vezes, perdi tudo. E quando eu vi com 3 anos aqui, Neymar, eu não estava falando inglês, eu estava estudando, mas eu não estava falando inglês, eu não estava conseguindo pagar minhas contas, eu estava com 128 quilos, eu estava com o carro todo ruim, e não estava nada dando certo. E as pessoas olhavam para mim e falavam, vai embora, porque eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Então, eu fiquei de 2009 até 2011, praticamente, sobrevivendo. E minha mãe me cobrava, vem embora, que você é advogada. E eu não queria ir embora. E aqui também não estava muito bom para mim, mas eu tinha uma voz que falava que eu tinha que ficar. Resumidamente, um dia eu li uma frase no Facebook da Geração de Valor, que acabou, que me chocou muito, que falava assim, para você ter resultados extraordinários, tem que fazer ações extraordinárias. Se você continuar fazendo as mesmas ações, querendo resultados diferentes, isso é insanidade. E eu lembro que eu falava assim, um dia eu vou ser magra, loira, eu vou viajar o mundo, eu vou impactar pessoas, eu vou falar inglês, vou para a faculdade. E as pessoas riam, porque não era culpa delas, porque assim, elas viam uma pessoa totalmente desmotivada, uma pessoa que não tinha resultados, uma pessoa que estava perdendo tudo sempre, que tudo que ia fazer dava ruim e que não estava conseguindo pagar, estava sobrevivendo, assim. E isso mexeu muito comigo, foi quando eu trago isso para minha fórmula dentro do meu curso hoje, que é o poder da autoconsciência. Muitas vezes a gente está fazendo tudo errado e a gente não tem consciência que é errado. Igual eu ir na casa dos meus amigos aqui nos Estados Unidos, achando que estava certo e aqui não estava certo. Então, isso eu trouxe para minha autoconsciência, fui fazendo um link de quando eu tinha conseguido vencer coisas na minha vida. Então, eu lembrei assim, quando eu pedi uma irmã para minha mãe, eu mamei no peito até 2 anos e meio. Minha mãe falou, você vai ter que parar Eu parei de mamar, porque eu queria muito. Eu parei de chupar dedo com 7 anos de idade, porque eu queria muito. Eu passei no vestibular quando aquilo foi importante para mim, porque eu queria muito. Eu passei na OAB quando foi... Então eu falei assim, se eu quero muito isso, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim. E automaticamente eu fui me dando esse coach, fui vendo o que estava mais ruim para mim, e era a obesidade, que eu estava com 128 quilos. E falei, primeiro eu vou consertar o meu corpo. E fui estudar nutrição, entrei na cirurgia de estômago, e a médica era brasileira e ela falou que eu não tinha transtorno bipolar, ela fez eu parar de tomar o remédio. E quando eu parei de tomar, depois de 3 dias tomando metade, a minha vida clareou, assim, eu comecei a pensar muito, né? Eu comecei a ter clareza, e por isso que eu falo para os meus mentorandos hoje, para quem me acompanha, clareza é poder. Quanto mais clareza você tem daquilo que você quer, o porquê você quer uma coisa, o como vai ser consequência, vai ser 20%. Isso está é psicológico, isso é a vida. Quando você quer muito uma coisa, e eu queria muito emagrecer na época, eu queria muito mudar a minha profissão. Eu gostava de trabalhar com criança, mas eu sabia que aquilo era simplesmente uma passagem. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. E eu sabia que eu tinha que desenvolver, mesmo limpando casa, mesmo sendo chapeira, mesmo limpando 17 banheiros por noite com os escritórios aqui, eu tinha certeza que aquilo eu tinha que fazer da melhor maneira possível, que estava me preparando para algo maior, que eu não sabia, mas eu sabia que eu queria. Jordana, é tão interessante quanto Deus coloca um sonho na nossa mente. Muitas vezes nós não temos ideia do processo que vamos ter que viver para chegar lá. Uhum. Você tinha um sonho de vir para cá, já tinha uma experiência de ser bem-sucedida em vários eventos. Deus abriu a porta, mas em momento algum ele falou para você que ia fazer tudo. Ele você não falou precisou... que ia fazer nada, na verdade. Exatamente. E é isso que eu falo, né, gente? Que fé é você colocar o pé e deixar Deus colocar o chão, mesmo sabendo o que vai acontecer. É isso. Que legal. Olha quanta transformação. E eu tenho 2 filhos, eu sempre falo para eles.
independente das circunstâncias, sempre vai ter uma boa história. E triste do homem que não tem história para contar. Olha quanta história legal. Diga de passagem, ainda não conheço o Matheus, mas já apaixonei nele. O Matheus, ele aproveita o tudo. Matheus está na minha mentoria, é um grande amigo. Cara, Inclusive, a gente trabalha juntos, ele é maravilhoso. Matheus é incrível, porque ele tem colocado muitas coisas. Triste do homem que não tem história para contar. Que está sempre na zona de conforto, como você bem fala, e não tem nada de extraordinário para realizar ou para compartilhar. Quantas coisas! Você falando assim, parece que passou uns 40 anos. E não foi isso tudo. Mas porque você se dispôs a ir em direção a uma promessa que Deus fez na sua vida. Sou apaixonado com essas histórias. Pois é, aí você fez a cirurgia, ficou loira, arrumou a saúde, e aí? Aí eu fui empreender no mesmo ano que eu fiz a cirurgia de estômago, eu comecei a emagrecer, mas eu tive você conhece aqui o Strep Through, eu estava trabalhando numa escolinha americana, peguei Strep Through e fui parar na emergência do hospital, porque os remédios do Strep Through me deram muito, na época eu tinha feito cirurgia do estômago e eu passei muito mal por causa de gás, o remédio não fazia, e aí eu saí. E, de repente, como eu fazia com muita excelência o meu trabalho do daycare, me ligaram, uma agência americana me ligou e falou, a gente conseguiu uma casa para você abrir. Eu já tinha pedido duas escolinhas já, porque na época eu era solteira, eu não conseguia o orçamento todo para fazer, né, a escolinha. Abri a escolinha, ganhei muito dinheiro naquele ano, mas eu decidi fechar porque eu ganhei uma bolsa na faculdade de Relações Públicas e eu quis devolver minha licença. Foi quando aconteceu o corte do cartão, né? Porque eu tinha um cartão, fazia 5 anos que eu morava aqui, mas eu tinha um cartão que eu tinha vendido o carro no Brasil. E eu falei, mãe, eu vou fechar a escolinha. E ela falou, por quê? Se você está ganhando dinheiro agora. Eu falei, mãe, eu não tô feliz. Eu não tava feliz, eu sabia que eu tinha que fechar a escola. E ela falou, mas eu falei, eu vou precisar usar o cartão. Ela falou assim, não, enquanto você me dever satisfação e eu te dei esse carro aqui, você não vai. Menina, eu fui lá e cortei o cartão. Quando eu cortei, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha... Agora, ou eu dou certo aqui, ou eu dou certo. E é outra coisa que eu tenho que falar. Não tenha plano B, gente. Tenha estratégia, mas tenha só um plano. Porque se você tiver outro plano B, você vai ficar sempre na sua zona de conforto. Eu cortei o cartão. Ou eu ia dar certo aqui, ou eu ia voltar pro Brasil toda humilhada. E assim, na época eu pensava mesmo. Ou eu dou certo, ou eu dou certo. Eu não vai dar, ou eu vou dar certo. Fui limpar a casa, conheci um rapaz, comecei a trabalhar no seguro, aí eu já conheci uma outra pessoa, fui trabalhar numa imobiliária. Nessa imobiliária, eu trabalhei muito, assim, sem ganhar todas as horas. Eu larguei os 5 empregos que eu tinha para me dedicar nessa imobiliária, que eu gostei muito. Eu fazia mídias sociais nessa imobiliária, eu comecei a fazer eventos. Eu trouxe $250 mil de comissão através dos meus eventos, através do meu trabalho em mídia, de comissão para essa imobiliária. E eu saí dessa imobiliária por conta de problemas administrativos depois, que não vem ao caso, mas acabou que me viram, né? Todo o trabalho que eu fazia em um lugar, pessoas me viam e me contratavam depois. Então é isso que eu te falo, da excelência do seu trabalho, né? Independente de onde você estiver, tem alguém te olhando. Tem alguém olhando para o seu capricho, para o seu talento. Hoje, eu, como gerenciadora de pessoas, eu valorizo muito talentos. Gente, são raríssimos os talentos. As pessoas reclamam que precisam ganhar mais dinheiro, as pessoas precisam servir mais e melhor. Porque que coisa legal você falou. Eu converso muito com a minha equipe. Quem trabalha por dinheiro, dificilmente vai ganhar esse dinheiro. Quem, de fato, serve e resolve problema e tem resultado, necessariamente vai ser remunerado por isso. Você tem mostrado várias situações em que você entregou muito mais do que foi pago para isso. Sim, eu ganhava por 15... A atitude de serviço, até por essa história que você conta de estar sempre servindo na igreja, John Maxwell fala que não existe condição mais difícil de gestão que uma igreja. Porque você não pode obrigar ninguém a nada. O trabalho tem que ser voluntário. Sim. E eu imagino que você nunca ganhou para tocar na igreja. Nunca, nunca. Pelo contrário. Por devoção e cuidado.
Pelo contrário, eu lembro que o Padre Fábio, ele se formou, né, do lado da minha cidade, Padre Fábio de Melo. Olha só. E umas 2 ou 3 vezes eu dei carona para ele, gente, para ele tocar no Raléu. E assim, e era maravilhoso, que era com o meu dinheiro, com a minha gasolina, ele era padre. E ele estava começando, assim. Então, sabe, eu tô trazendo essa história porque, assim, a gente dava carona, a gente servia juntos. Eu viajei o Brasil inteiro tocando, viajei os Estados Unidos tocando, fui para Atlanta na Canção Nova. E é algo, assim, que Deus colocou no meu coração mesmo, esse serviço, né? E nunca ganhei, claro que nunca ganhei um tostão, muito pelo contrário, colocamos muito dinheiro para a missão, né? Porque a gente é o nosso tempo. Eu lembro que eu tinha um motorista particular da Renovação Carismática, que eu tinha aulas de sábado, eu estava numa escola particular no Brasil, e esse motorista me buscava na escola no sábado para me levar para os retiros, para eu poder tocar na banda da igreja, né? Que eu tocava sábado, daí à tarde, domingo, à noite e no domingo. E as pessoas falavam assim, pô, você não cansa? Eu falava, canso, mas era mais gostoso do que ficar em casa. Olha só que coisa interessante você falou. Você não ganhou dinheiro, mas você ganhou disciplina, você ganhou inspiração, você ganhou capacidade de gestão, você ganhou capacidade de multiplicar tempo. De novo, eu converso muito com os meus filhos que o dia a dia de uma igreja, ele é um exercício incrível, porque você aprende a estudar, aprende a ser disciplinado, aprende a falar em público e aprende, para quem toca mais ainda, e aprende algo que eu acho incrível, que é a vida de serviço. Que é você ter uma atitude que servir é um privilégio e não um peso. Cansa, mas é uma perspectiva que você está doando vida. E eu vejo isso muito quando você fala. A perspectiva de tirar um pouco da sua vida e entregar para o outro. Eu tenho um filho que faz medicina. E quando ele escolheu fazer medicina, eu falei, você tem certeza que é o que você quer fazer? Não quer mexer com real estate, com finanças? Porque um médico, ele precisa entender que a vida dele é resolver o problema do outro e nunca o dele. Exato. O médico, ele tem que entender que uma vez que ele escolheu aquele caminho, o papel dele é doar da sua vida para restaurar a vida do outro. Exato. Só que você não precisa fazer isso só com o médico. Qualquer ser humano pode ter essa atitude de estar gerando vida na vida do outro, com tempo, com a palavra de incentivo, com a palavra de encorajamento, com a perspectiva de se alegrar com a vitória do outro. E eu vejo isso muito no que você fala. Se alegrar não com as suas próprias vitórias, você já citou aqui inúmeras, mas de se alegrar quando a vitória é do outro, pelo simples fato que o outro está crescendo, seus mentoreados, as pessoas que você orienta. Mas aí você foi lá para a imobiliária, saiu da imobiliária e foi para onde? Aí uma pessoa que tinha me visto trabalhar na imobiliária ia abrir uma rádio no Cape Cod, que é a região que eu moro, e me convidou para ser vendedora, né? Para organizar, na verdade, eu fui contratada para organizar, chamar as pessoas para construir o estúdio, depois fazer a inauguração e depois ser uma vendedora. Acabou que Que erro, hein? Trazer a Jordana para perto de um microfone e a capacidade de falar para muita gente, hein? Pois é, mas até então eu tinha sido contratada para fazer essas negociações do estúdio. Que legal. E é aquilo que eu falo, né? Quando coloca um peixe na água, ele vai nadar, né? Quando coloca uma águia para voar, ela vai voar. E foi acontecendo. Veio um locutor que não conhecia as pessoas da região e ele falou, você vai fazer o programa comigo. Eu falei, imagina, eu tenho voz, meu pai era locutor, eu não. E ele falou assim, não, nós vamos fazer um conjugado de homem e mulher que vai dar certo. E nisso eu comecei a promover o programa. A gente tinha que vender o programa para pagar as nossas contas, né? E aí eu comecei a ligar para todo mundo mesmo. Gente, liga aqui, liga na rádio e tal. E com um mês a gente já tinha 30 ligações em 1 hora de programa. Olha que loucura você vir para onde seu pai estava, que era uma grande paixão da sua vida, não é interessante? Exato. Era minha Disneyland quando eu era pequena. Eu lembro que com 3 anos de idade eu fugia da minha babá, que minha mãe tinha o salão na mesma rua que meu pai tinha a rádio, que era a rádio. Coisa. E eu queria estar no estúdio. Aquilo me fascinava. Eu queria estar lá. E olha só que legal. Lá na faculdade de Direito não tinha isso.
Não, era chato a faculdade de Direito. Olha que coisa legal. Ou seja, você começou a ser ensinada lá com 3, 4 anos de idade. Não é incrível? Meu propósito foi plantado ali, né? Foi Que plantado legal. ali. É, eu nunca imaginei. Então eu falava assim, eu lembro que eu fui parar na TV, eu fui almoçar com um corretor que me falou de uma TV e deu certo de ser no mesmo dia com o produtor da TV. E eu fui conversar, que a gente foi almoçar, eu fui almoçar porque o corretor falou assim, eu vou pagar seu almoço. Eu não tinha dinheiro para pagar o almoço. Eu falei, oba! Opa! Conheci esse produtor de TV, ele estava procurando alguém que tinha feito cirurgia de estômago. Eu falei que Uau! eu tinha feito cirurgia de estômago, eu podia ajudar, encontrar alguém. Ele falou, tinha que ser eu. Eu desmarquei 4 vezes e fui. Quando eu fui, eu conheci o dono da TV, conheci o apresentador, e esse pastor, que era o dono da TV, o apresentador, me liga 2 semanas depois e fala assim, Deus me acordou durante 2 noites e falou para eu te contratar, você vai ter que vir aqui. Eu fui e ele falou que eu tinha que apresentar um programa de TV. Eu achei loucura aquilo. Ele falou que também, mas ele ia fazer o sonho dele, né? O que Deus tinha suscitado ele para fazer. E foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. Foi aí que eu amei a atmosfera da TV, mas quando eu fui ver meu primeiro programa, eu falei assim, eu sou ruim, mas vou ficar muito boa. Fui atrás de quem era muito boa, que é a Oprah. Vi que a Oprah tinha tido um coach, que era o Tony Robbins, e a partir de então, desde 2015, eu comecei a acompanhar o Tony, e em 2017 eu consegui fazer o primeiro evento do Tony. Eu paguei, dividi em 4 anos, doutor Neymar, o ticket de Uau! $10.000 para ir no Business Master do Tony, que é o maior evento de negócios que tem no mundo. São 63 países, 5.000 pessoas em Las Vegas. Esse ano foi o primeiro virtual que eu trabalhei. E eu ganhei um ticket para ir em Newark, fazer o UPW, que é aquele que anda no fogo. E desde então, são 3 anos, 11 eventos com o Tony Robbins. Eu me formei nos 3 maiores dele, já trabalhei em 8 eventos do Tony. Coisa incrível, Eu Jordana. faço parte da produção dele, eu tenho todo o roteiro que o Tony vai falar nos eventos, eu construí grandes relacionamentos. Comecei a servir a comunidade no Cape Cod, que somos em 35 mil habitantes, e o consulado brasileiro começou a pedir minha ajuda. Comecei a servir em vários eventos. Não pode deixar que eu falo, eu estou precisando de um apresentador nesse evento. Eu vou, até que o consulado começou a me pagar para ser apresentadora oficial dos eventos do Consulado Brasileiro de Boston. Fui eleita porta-voz da comunidade brasileira em 2018, representando 400 mil brasileiros em Salvador, pela Nova Inglaterra, pelo Conselho do Cidadão, que era vinculado ao Consulado Brasileiro de Boston. Foi aí que eu conheci a Pri Trisca, que nós nos conhecemos em Salvador. E desde então a minha vida eu tenho vivido o propósito de Deus na minha vida, empreendido. Jordana, você falou algumas coisas tão incríveis, porque eu não tenho dúvida que nós temos milhões de pessoas no Brasil que em algum momento da sua vida recebeu uma palavra de Deus. E essa palavra ficou no passado. E muitas vezes ela recebeu a palavra de Deus, mas ela não se dispôs a se preparar para cumprir o seu propósito. A gente ouviu você falar que quem eram as referências para fazer o que você gostaria de fazer, ou quem seriam os alvos onde você queria chegar. Olha que coisa incrível. E você identificou essas pessoas e passou a segui-las, passou a procurar, estudar com elas. Modelar mesmo. Porque, na verdade, o ser humano, você que é médico, você sabe disso, nós modelamos todo mundo. O problema é que a gente modela as coisas ruins das pessoas. Eu falei, não, gente, eu já errei demais, agora é minha hora. Agora eu vou acertar, eu vou fazer de tudo. Olha que legal, você investiu na sua formação. Eu sempre digo o seguinte, quem investe na nossa curva de aprendizado somos nós mesmos. Ninguém vai pagar por isso. Ninguém vai fazer nada que nós temos que fazer. Tem algumas coisas, e olha só, você limpou casa, você limpou restaurante, você quebrou não sei quantas empresas. Eu de vez em quando tento lembrar quantas empresas eu já quebrei, e eu nem sei a conta. Porque curva de aprendizado é a gente que paga. Ninguém paga pela gente. E aí você começou a falar sobre comunidade. Eu fui membro do Conselho de Cidadãos da Flórida e eu sou apaixonado por servir gente. Fala para mim, tem diferença você que
conhece mais a comunidade ao redor dos Estados Unidos. Essa comunidade em Miami, em Boston, em Nova York ou em São Francisco, ou é tudo igual? Não, em 2016 eu fiz o Metrópole América, né? O Metrópole América foi um programa produzido por mim, que passava numa web TV. E eu tive a graça de viajar muito. Eu viajei muito os Estados Unidos todos, fazendo matérias. Aí em Orlando, Gilson. Fiz né, o Gilson que tinha um restaurante aí maravilhoso, Gilson Marçal. Palestrei no Consulado de São Francisco. Palestrei em Los Angeles. Fui para Miami, Nova York, né? Conheci muita comunidade de Newark, aqui em Massachusetts. Neymar, o brasileiro que chega em todas as regiões diferentes dos estados, até por uma questão de estações, uma questão de temperatura, ele se regionaliza. O jeito que eu converso com os brasileiros, que eu faço negócio com os brasileiros de Massachusetts, é completamente diferente como eu falo com o brasileiro de Miami, é completamente diferente como eu falo com o de Orlando, é completamente diferente com o que eu falo em São Francisco, em Las Vegas, em New Jersey. E por ter estudado tanto, ter investido tanto nessas comunidades hoje, é por isso que eu virei realmente uma das maiores referências em estar sendo contratada hoje por grandes empresas, está sendo contratada hoje por empresas brasileiras, inclusive, porque o que eu consegui aqui foi: peraí, eu entrei no jeito de pensar deles. Eu sei quais são as dores deles. Isso foi acontecendo porque eu queria servi-los da melhor maneira possível. E, Jordana, e dor tem muita, hein? Gente, imagina. São dores da alma, são dores do corpo, são pessoas que vêm para um outro país para fugir, como eu fiz, para fugir de uma realidade, não se cuidam. Jordana, eu tenho uma clínica na Flórida, nós já estamos em 3 estados americanos, diga-se de passagem, a clínica chama MedStation, e Jordana é a MedStation de Boston. E sabe o que eu percebo aqui? Muitos dos nossos patrícios, ele vem a um médico para conversar. Sim. Muitas vezes ele liga, porque nós atendemos em português, todos os nossos colaboradores falam português, e é incrível. Às vezes a pessoa vem, e eu converso muito com os médicos, eu não tenho licença aqui, mas os colegas que trabalham na clínica, e eles falam: doutor, ele veio só para bater papo. Sim. Ele veio porque ele não tem família, que ele está sozinho aqui, e ele precisa conversar com alguém, porque ele não tem atenção em lugar nenhum. Como é duro isso. E é interessante porque o modelo americano, você sabe que a consulta, ela é rápida. Uma consulta americana, na frente do médico, ela gira em torno de 9 a 12 minutos, no máximo. A média de consulta nossa na MedStation é entre 20 e 40 minutos. Olha só, fenomenal, né? Porque essa pessoa, ela quer ser percebida como indivíduo, ela quer ser percebida como parte de algo. E é interessante que me impressiona como esse brasileiro gosta de estar junto. É uma brigaiada, é uma fofocaiada, é uma conversaiada, mas o brasileiro gosta de estar junto. Ele gosta de fazer parte de uma tribo. O que você acha? O que impede esse brasileiro, não importa onde ele está, de ter sucesso em solo americano? Mentalidade de escassez, né? Ele acha que ele vem para cá para ser peão. E nada contra quem é peão, gente, mas nós não... Uma escolha pessoal. As pessoas, elas vêm para cá, principalmente no noroeste aqui, com uma dificuldade enorme de inglês e achando que limpar a casa dá muito dinheiro, gente, dá mesmo, assim, mas as pessoas não conseguem se ver pertencendo a esse país. E por isso que eu vejo tantas pessoas aqui com depressão, porque pensam no Brasil e chegam no Brasil com depressão porque querem voltar, então as pessoas não conseguem viver o hoje. E o que acontece? Como peão, né? Como limpar a casa, a Isa está aqui, sabe o que eu estou falando? Como limpar a casa, como ser landscape, ser jardineiro, ser construtor, eles acabam perdendo a saúde por conta de um dinheiro que não vai trazer a felicidade porque eles não estão inteiros de si mesmos. Então, o meu grande objetivo com a minha empresa de relações públicas é trazer grandes profissionais, trazer profissionais como você para falar para a comunidade. Eu sei da sua dor, eu passei por isso
Eu tive nervo ciático inflamado, eu tive obesidade, eu trabalhei horas da minha vida sem conseguir ganhar dinheiro, sem conseguir salvar dinheiro, sem conseguir ter nada no Brasil, porque eu estava pensando errado. A partir do momento que você se conecta com profissionais verdadeiros, e aqui tem muito achismo também, eu acho que você não vai conseguir. Eu acho que o tio do vizinho do meu padrinho não conseguiu. Então, eu venho com a minha grande missão nos Estados Unidos de conectar essa comunidade com profissionais que vão falar assim, não, peraí, deixa eu ver seu caso. Olha só. Quem falou que você não... Peraí, eu vou falar se você não consegue ou não, mas eu tenho resultado para te falar. Não é o achismo popular. Então, essa hoje é a minha grande missão, é a missão da minha empresa há 6 anos já. Trazer os melhores profissionais para conseguir dar clareza para essa comunidade. Jordana, que coisa incrível. Eu tenho conversado muito, eu também falo em muitos eventos sobre empreendedorismo. O brasileiro precisa riscar do dicionário dele 4 palavras quando ele vem do Brasil para cá. 4. Uhum. Me falaram, me disseram, parece e todo mundo faz. Enquanto nós, como comunidade, não extinguimos essas 4 palavras, me falaram... Eu posso adicionar uma quinta? Pode. Olha, eu acho. Pronto. Eu acho. Fechou as 5. A impressão que me dá é que quando a pessoa chega, ela se sente em dívida o resto da vida. Ela não tem o green card, ela se sente em dívida. Ela consegue o green card, ela continua em dívida. E é uma dívida pessoal, não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, ela já está estabelecida, ela é um cidadão, mas ela não se sente parte do lugar. Gente, o lugar seu é o lugar onde você está. Ele está morando no Brasil, ele está morando nos Estados Unidos pensando no Brasil. Ou quando ele volta para o Brasil, ele mora no Brasil pensando nos Estados Unidos. Você falou uma coisa importantíssima. A mente de escassez, ela impede o nosso crescimento, impede inclusive o crescimento de quem está à nossa volta. Eu tenho falado muito aos pais a responsabilidade nossa, sua, como educadora e de cada pai, que nós temos uma geração que ela pode ser governador de estado. Nós temos uma geração que nasceu aqui, que pode ser o próximo presidente americano. E o que impede isso? Apenas se ela tem uma mente de abundância ou de escassez. Porque uma vez nascido aqui, esse garoto é um cidadão americano. Não tem nada que o diferencie de nenhum outro cidadão. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. E é tempo de o brasileiro entender que ele gera emprego, ele gera renda, ele faz esse país crescer. Em relação à Flórida, em especial, o maior parceiro econômico da Flórida se chama Brasil. Sim. Olha a sinergia que há entre esses 2 países. Como é que você vê essa questão do serviço comunitário? Onde que ele está na sua vida? O serviço comunitário, para mim, hoje ele é mais importante, eu dou mais valor para ele até que o serviço com os meus clientes, que os meus clientes não vão brigar comigo. Mas porque assim, eu lembro que quando eu comecei a servir a comunidade, eu não ganhava nada, eu não tinha dinheiro. Hoje uma consulta comigo é no mínimo de $2 a 3 mil para ter 1 hora do meu tempo para eu falar de alguma coisa relacionada a fazer negócio com a comunidade brasileira. Imagina, Jordana, isso? É isso. A gente manda para as pessoas hoje, quem quiser, claro, fechar um combo com a empresa, o senhor sabe disso, vai ter um diferencial. Mas a parte... Eu gerei tanto valor assim, para hoje a minha hora valer tanto, justamente porque eu não pego qualquer cliente hoje. Se esse cliente estiver tirando o meu tempo e não for com os mesmos valores e princípios para servir, que legal. Eu não pego, porque eu prefiro ficar trabalhando com as minhas coisas hoje do que pegar um cliente que vai tirar o meu tempo e a minha energia daquilo que é a minha principal missão, que é servir uma comunidade inteira nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, com os melhores profissionais. Se qualquer serviço que venha para mim, qualquer pedido venha para mim, seja fora dessa minha missão, para mim não funciona e é ok, a pessoa vai ser incrível, eu vou indicar um outro profissional, vou indicar outros profissionais, mas para mim hoje a Jordana empreendedora, e o senhor sabe do que eu tô falando, essa pessoa que se posiciona e fala, peraí, você quer realmente
conectar o seu nome comigo, a Jordana, ela tá aqui para servir uma comunidade inteira. Se você tem os Legal, meus Jordana. valores e serviços, então é isso que funciona. E olha só, olha uma coisa que você falou que é tão importante. Propósito, valor e missão tem que estar alinhado. Porque senão não tem como seguir junto. Dá E aí ruim. é algo que eu sempre converso aqui. Com quem nós estamos andando? Você fala, eu adoro. Águia anda com águia. Com quem que você está andando? Porque se você continua andando com quem nunca produziu nada, com quem nunca apresentou resultado e gasta a sua vida só reclamando. Quando ele não está falando mal do Bolsonaro, está falando mal do Trump. Ou está falando mal de qualquer circunstância. Quanta circunstância difícil você passou para você chegar em quem você é. Sim. Você hoje é fruto de tudo que Deus permitiu que você enfrentasse. Eu acho isso incrível, porque muitas vezes a gente entende a dificuldade como um castigo ou alguma penalidade. De fato, cada dificuldade é uma oportunidade de desenvolver ferramenta e competência. É. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui não é sobre dinheiro, tá, gente? Porque se for preciso, se eu não tiver nenhum cliente mais que tem os valores e princípios, eu volto para ser chapeira, eu volto a limpar a casa. Mas, assim, a questão aqui é que quando você começa a gerar valor e você agrega, independentemente de você ter ou não, as coisas acontecem. E aquelas pessoas que têm os mesmos valores que você... Lembra que eu falei que todo mundo vai te olhando? Aonde você vai passando? Então, tem pessoas te olhando. Tem pessoas vendo que você é excelente. Tem pessoas vendo que você está fazendo com excelente. E daí as pessoas começam... Olha, é a águia. Peraí, eu quero essa menina comigo. Olha aí, eu quero fazer isso. E é aí que o voo se torna... né, mais gostoso, mais saboroso, porque a gente está no mesmo objetivo. Então, é esse que é o grande segredo. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Chegou uma pergunta aqui. O resultado das eleições americanas, como está sendo posta, como que isso vai influenciar na vida do imigrante? O que você acha? O imigrante que tem um propósito definido não vai influenciar, né? Vamos combinar isso, né? Não vai influenciar em nada. Pô, gente, com Trump, sem Trump, com Obama, sem Obama, se a pessoa tiver um propósito definido, ele vai empreender na crise. Nós somos a comunidade que mais os americanos falam que gostam de trabalhar, eles admiram os nossos resultados, eles são apaixonados pela comunidade brasileira. Agora, eu vou fazer uma live hoje com o Brazilian Women's Group no Facebook falando do censo, porque o que acontece? Nós temos um poder enorme de impactar esse país, mas nós não nos inscrevemos no censo, nós não temos voz, não temos vez. Aqui em Massachusetts nós temos já senadores brasileiros, nós temos deputados brasileiros, nós temos vereadores brasileiros, mas a gente tem que se unir mais. Então, assim, eleição vai afetar? Vai afetar para aquelas pessoas que às vezes não têm documentação, mas será que um documento vai barrar você de ver seu propósito? Porque eu não tive durante 7 anos. E aí? Incrível, incrível o que você está falando. Eu cheguei aqui há 7 anos, e há 7 anos que eu insisto nessa discussão. Há 7 anos. O papel da comunidade brasileira em solo americano, ele é desproporcional à sua importância. Eu posso te contar um segredo? Fala. Eu tava gravando Metrópole América. E eu não tinha... eu estava em processo de documentação, mas eu não tinha meu green card. E eu fui convidada a entrevistar um senador no State House sobre lei de imigração. Falei, vamos embora! Escrevi o roteiro, falei, vamos lá. Chego lá, as pessoas falam, Jordana, você tem seu documento? Eu falei, não, tenho passaporte. Entrevistei o senador com o meu passaporte sobre lei de imigração, defendendo o povo. Aí, quando eu sei, Jordana, você... Não podia nada, eu estava vivendo a minha missão. Acabou. Olha só que coisa incrível que você está falando. Muitas vezes as pessoas entendem que elas dependem das circunstâncias para realizar seu propósito. E você é uma prova que o propósito vem antes da circunstância. Propósito vem antes. E uma vez que o propósito está claro, você falou no início da clareza, eu acho que cada um de nós brasileiros nesse país, ele tem a responsabilidade
de fazer melhor, de se reinventar. O brasileiro, ou melhor, não é perdão, o americano e o mundo inteiro adora o brasileiro. Por quê? O brasileiro ele é trabalhador, ele é resiliente, ele é criativo, ele se reinventa. O brasileiro, ele é 10. As pessoas adoram o brasileiro. Só tem uma pessoa que precisa se convencer disso, Jordana. O brasileiro. Olha que legal. O mundo inteiro já sabe disso. Só o brasileiro precisa entender. Eu acho que você sabe que a renda média do brasileiro em solo americano, pelo menos na Flórida, já é maior que a renda média do americano. Sim. Olha que coisa incrível. Eu lembro. Mas nós, muitas vezes, não assumimos o nosso papel como comunidade, de se estruturar, de fazer parte das organizações, de eleger os nossos vereadores, os nossos deputados. Por que não um senador brasileiro? O que impede um país que tem 2 milhões de brasileiros? O que impede ter um senador? Nada. 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 Jordana, mas essa você não vai conscientização acreditar. tem que vir, né, doutor Neymar? Essa conscientização tem que vir. Lógico. Não, e você tem feito um trabalho incrível. Por isso que eu estava animadíssimo com a sua vinda nessa live. Amém. Mas você não vai acreditar. Nós temos só 4 minutos. Então vamos lá, vamos produzir. Fala para mim como é que você vê essa comunidade linda nesse país e o que nós vamos construir aqui. Nós vamos construir aqui uma nação de pessoas que decidiram adotar esse país como casa, como eu. Quando as pessoas perguntam se eu quero voltar ao Brasil, eu falei, olha, só se Deus mandar, eu amo o Brasil, mas eu adotei, os Estados Unidos é meu lar. Quando eu plantei os meus pés aqui, quando eu li aquela frase, floresça onde Deus te plantou, eu sei que minha missão é aqui nos Estados Unidos. Eu sei que a minha missão é quebrar muitos tabus nos Estados Unidos. A minha missão é trazer uma geração nova de pessoas com mentalidade de abundância, de pessoas que queiram vir para esse país, não para tirar, não para sugar simplesmente, mas para adicionar, para mostrar que a gente pode adicionar em outra nação, sim, que nós podemos ter 2 lugares para viver como casa e que a gente tem que ter a mentalidade de se doar, de abundância, porque só assim o mundo vai funcionar. Então, minha grande missão é essa, é estar junto com o Senhor, que é uma águia, é estar junto com grandes nomes, grandes profissionais para falar assim, vale a pena, porque nós passamos pela sua dor. Sim. Doutor Neymar, se eu não tivesse passado por limpar a casa, se eu não tivesse sido chapeira, se eu não tivesse engordado, se eu não tivesse usado, usufruído, eu não poderia falar para essa comunidade. Hoje eu entendo porque que eu passei tudo isso, porque hoje eu sei o que é ser um imigrante, sim, o que é não ter documento, sim. Eu sei hoje o que é ter dado a volta por cima e como que é importante a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde corporal para as pessoas terem uma vida extraordinária que todos merecemos. Todos. Não é para mim, não é só para o senhor, é para todo mundo. Jordana, eu queria te agradecer demais. Eu acho que nós estamos carentes no mundo de palavras como a sua, que possam transformar a vida de uma pessoa, a vida de uma família, a vida de uma comunidade e a vida de um país. Eu fico encantado com a possibilidade de nós, como brasileiros, podermos construir com a transformação desse país. Os Estados Unidos precisa de pessoas que façam essa transformação. E olha, quanto mais eu acompanho o seu trabalho, mais eu me encanto, porque o ser humano ele tem uma capacidade de serviço e de amor, de transformação incrível. E é necessário pessoas como a Jordana que sejam atentos para estar lembrando as pessoas disso, que elas podem fazer melhor, que elas podem transformar as suas vidas, as suas carreiras, como você transformou. Uma história fantástica de transformação. Obrigada. 30 segundos. Gente, tira a foto dessa live, então, olha lá, comigo e com ele, posta com as pessoas que legal. Que vocês gostaram. Vamos lá, tag ele, me tag também, que eu tenho certeza, gente, que vai impactar muitas vidas quando as pessoas assistirem essa live. Vai ficar no IGTV, né? No seu IGTV. Esse vai, nós vamos mandar para tudo. Nós vamos mandar para tudo quanto é lugar. Como eu aprendi com você, Jordana, eu tinha uma ideia, agora nós precisamos ir a Boston
para incendiar esse povo aí, incendiar essa comunidade brasileira onde eles estiverem. Eu tenho um sonho. Nós somos 2 milhões de brasileiros nesse país. Nós vamos levar saúde a todos eles. Que Deus te Amém. abençoe. Obrigado. Conta Fica comigo com Deus. sempre. Deus abençoe. Somos Amém. assim. Beijão.